essa otimização de tempo eu acho que funciona bem. E questão que você me perguntou de amigo e namorado. Eu acho que quando a gente começa a namorar, a gente acaba se afastando um pouco de alguns amigos por conta de não estar na mesma fase ali. Mas os seus amigos de verdade sempre vão fazer questão de estar com você. Então, eu saio com as minhas amigas, independente de estar namorando ou não. Eu tento sempre ver meu namorado em dias e final de semana pra estar sempre junto com ele. Então, nem que seja por 1 hora, eu chamo, amor, vem jantar aqui em casa comigo pra gente, sei lá, jantar, ver um filme, depois você vai embora. Ele vem, fica 1 hora e meia e depois vai. E é só pra gente, né, incluir ele sempre na rotina. Esse é o canal Fica Aqui e você vai encontrar previsões, cortes e fofocas. Aproveite para deixar seu like e se inscrever. Você concilia a questão, tipo, porque você tá na escola ainda, né? Então, e treinar, estudar, escola com família, namoro e dividir o tempo com os amigos também. Às vezes é muita Internet. informação. É, exato. Agora, eu mudei de colégio, né? E terceiro ano também é mais difícil, tem mais carga horária, porque eu tô no último ano da escola, graças a Deus. Mas é difícil porque você tem que se dedicar em muitos âmbitos. E às vezes, quando você quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, você não consegue ser muito boa em tudo, né? Então, acaba ficando tudo meio mal feito ali. Mas eu acredito que tudo é questão de organização. Eu tento sempre ser aquela aluna dedicada na escola em si, para não precisar estudar tanto em casa. Eu sempre fui de estudar muito em casa, sempre. Eu sempre estudei muito a minha vida inteira, só que com a internet está sendo um pouco mais difícil, que eu tenho um pouco mais de tempo. Então, eu tô tentando focar cada vez mais durante ali, quando o professor tá explicando e tudo mais, para eu não perder nenhuma informação. Mas eu acredito que essa questão de você saber se organizar. Eu chego do colégio, ao invés de eu ficar na cama mexendo no TikTok 1 hora, eu otimizo essa 1 hora pra gravar vídeo, pra fazer algum conteúdo, ou pra fazer um dever. Na troca de professores, além de eu ficar conversando com os meus amigos, eu já tento fazer o dever de casa que o professor passa. Essa otimização de tempo eu acho que funciona bem. E questão que você me perguntou de amigo e namorado. Eu acho que quando a gente começa a namorar, a gente acaba se afastando um pouco de alguns amigos por conta de não estar na mesma fase ali. Mas os seus amigos de verdade sempre vão fazer questão de estar com você. Então, eu saio com as minhas amigas, independente de estar namorando ou não. Eu tento sempre ver meu namorado em dias e final de semana pra estar sempre junto com ele. Então, nem que seja por 1 hora, eu chamo, amor, vem jantar aqui em casa comigo pra gente, sei lá, jantar, ver um filme, depois você vai embora. Ele vem, fica 1 hora e meia e depois vai. E é só pra gente, né, incluir ele sempre na rotina. Entendi. E aí, como vocês começaram a namorar? Nossa, foi uma loucura. Como vocês se conheceram? A gente se conheceu faz muito tempo, acho que faz uns 3 anos, assim. Foi em resenha de amigos em comum. E a gente se viu, assim, mas não rolou nada. Eu fico usando ele porque ele ficou 2 anos tentando ficar comigo, mas eu fiquei dando fora. A gente tinha uma amiga que era muito amiga dele e amiga minha também, que morava no meu condomínio. Então ela sempre me mandava, Duda, ele tá afim de você. Eu falava, não quero. E aí, a primeira vez que a gente ficou foi na Sapucaí, no ano passado. Vai fazer praticamente 1 ano agora. Verdade. E depois disso, a gente nunca mais desgrudou, né? Começamos a namorar e estamos aí até hoje. Vocês estão há quanto tempo juntos? Estamos há quase 10 meses. Vai fazer 10 meses, dia 24. Eu vi que você tinha comemorado o aniversário de namoro. Foi onde? Nova York? Foi em Nova York. Ai, que delícia. Muito legal. E o muito interessante é que quando a gente fez 1 mês, a gente também comemorou em Nova York. Então, que legal. Legal. Essas viagens juntos só vai colecionando momentos, né? Acho que é muito incrível. especial. É muito bom, muito bom. E aí, tipo... Não, eu queria perguntar uma coisinha rapidinho. Ele gosta de treinar também? Tipo, vocês treinam juntos? é verdade. Ele não é muito da musculação, mas ele ama fazer jiu-jitsu, esses esportes aí meio doidos. Eu até falo que toda hora que ele sai de esporte, ele volta com machucado. Ou a cara tá sangrando, a orelha tá machucada, falando, meu Deus, vai pra academia comigo, muito melhor. Mas ele não é apaixonado por musculação, não. Mas ele faz. Ele gosta de dar aquela pulada no treino de perna, né? Igual todos os homens fazem. possíveis. É uma vez por mês e tá ótimo. Mas ele gosta, mas não é apaixonado. E Mas tu vocês faz treinam algum outro esporte? Eu fazia em 2022, antes de entrar no ensino médio, eu amava fazer futevôlei. Assim, é a minha paixão até hoje, eu amo esse esporte. Só que quando começou o ensino médio, eu ia ter que me dedicar mais no colégio, ou eu escolhia musculação ou futevôlei, não dava pra fazer tudo. E aí eu escolhia a musculação. Entendi. Mas Você eu amo, falou. quando eu for pra faculdade, assim, com certeza eu vou arrumar um tempo de jogar futevôlei. Eu ia perguntar se vocês têm costume de treinar juntos ou é raro? É raro porque ele
não gosta tanto quanto eu. E eu gosto de malhar de manhã. Agora, na escola também, eu malho depois do almoço. Então, acaba que nossos horários não batem. Porque meu colégio é até 1h45. O dele é até 3h30, assim. Só que ele estuda longe. E aí, até ele chegar, demora um pouquinho. Então, acaba que nossos horários, assim, de treino não batem muito. E uma coisa que eu super fico chocada, que me inspira demais em você, é que até nas férias você tava acordando super cedo. É costume, eu não tipo, 1h30 da tarde, eu ia olhar, abrir os stories da Duda 8h50, tava de pé. Então, e pra mim, 8h50 é, tipo, super tarde. Porque eu criei essa rotina de acordar cedo. Eu e minha irmã, a gente sempre treinou junta. E quando ela tava no último ano do colégio, no terceiro, ela tinha uma carga horária muito grande no nosso colégio antigo. E ela queria medicina. Então, fora o colégio, ela fazia cursinho. Então, não ia dar pra ela treinar depois do almoço, assim, de tarde, igual a gente sempre fazia. E aí, ela falou assim, Duda, eu só vou conseguir treinar se for antes do colégio. E eu falei, vou nessa com você, porque eu gosto de treinar com ela e se foi importante pra ela nesse período, eu ia estar com ela nessa. Então, por um ano, eu acordava todo dia 5h da manhã. Nossa. Pra estar na academia e treinar com ela antes do colégio. E aí, eu tomava banho lá mesmo na academia, me trocava e ia. Mas era meio doido. E aí, eu acho que nesse ano foi quando eu desacostumei a acordar tarde. Porque… Tinha que dormir mais cedo. Tinha que dormir mais cedo, porque senão eu ia ficar morta. Então, eu acostumei. Então, nas férias, eu acordava às 7h30, 8h. E pra mim, é normal. Sem despertador mesmo. Você acordava sozinha ou com alarme? Sozinha. Isso que é bom. Porque, tipo, ser acordada é muito ruim. Horrível. Então, querendo ou não, mesmo se você acordando cedo, seu corpo te acordando, você se sente descansada. Total. Gente, E com o dia cedo, você consegue ser mais produtiva, Exatamente. né? Você sente que o seu dia, tipo, tinha infinitas horas. Uhum. E aí, você acordando tarde, você querendo ou não, ia ficar na sua cama, deitada por 3 horas, fazendo, tipo, nada à noite. Já ia acordar almoçando. Exatamente, nem tomava café, nada. E final de semana também, tipo, você acorda… Eu acordo muito cedo em final de semana, porque eu não sei se eu acostumei com a escola, essas coisas. Eu também. Eu acordo por volta ali, 7h30, 8h, a hora que meu não. corpo tá levantando. Minha mãe vai me tipo, acordar, o 7 almoço horas tá da manhã. pronto. Aí eu tô lá dormindo ainda. A minha irmã é muito assim, tá? A minha irmã não tem essa de acordar cedo sempre, não. Se deixar, ela acorda 12h30, 1h. Agora que ela até tá acordando mais cedo, por incrível que pareça. Mas ela gosta de dormir também. Mas acho que é questão de pessoa, né? Acostumar. Eu queria me acostumar a fazer academia antes da escola, só que eu ia ficar sem fazer, tipo, nada o dia inteiro, sabe? Então. Eu acho que é muito, tipo… Eu me sinto muito produtiva, chegando da escola, almoçando e depois de um tempo… E às vezes não tem necessidade, né? Eu só malhei antes do colégio quando a minha irmã precisou. Quando ela já passou pra faculdade, agora a gente voltou a treinar de tarde. Porque pra gente é melhor, né? Não ter que acordar às 5, às vezes é um pouco de sacrifício, né? Mas… A minha irmã, ela é muito focada na academia também. É? Tipo, muito. Ela trabalha das 7h30 até 5 e pouco, ela tem faculdade. A faculdade acaba 10. Então, ela não tinha tempo de treinar depois. Então, ela acorda super cedinho também. E a já gente… sei quem você tá se inspirando, então. A gente mora em cidades diferentes. Então, quando ela dormia lá em casa, em dia de semana, tipo, ela acordava mais cedo ainda, umas 4 pra chegar na academia, porque ela faz com personal. Caraca. Então, aí, tem dias que, sei lá, ela chega às 5h30 e sai 7. Ela treina muito. E ela é super, É força de vontade, regrada. né? Ela assim, que na viagem que a gente fez juntas agora de um mês, eu vou todos os dias na academia. Só que aí não dava pra, tipo, ir juntas. Mas a gente até levou roupa. Ela é muito focada, até na alimentação mesmo, ela se regra demais. Eu falo que quem gosta de academia gosta de Muito. verdade, né? É meio terapia, né? É terapêutico total. Você Ela tá com tava… raiva, você tá ali treinando e descontando seu ódio. Primeiro dia que a gente voltou, ela já tava na academia. Tipo, e ela o tempo todo, nossa, que tô sentindo falta, tô com saudade da academia. Muito, rola muito E aí isso. ela, assim, o tempo todo… Porque o corpo acostuma, né? Exato. Você cria o hábito de estar lá na academia E treinando. até a comida… Gente, ela toma um monte de vitamina e tal, por causa disso. Então… É uma pessoa que eu me inspiro demais. E eu vejo, tipo, todas as coisas que ela faz. Esse ano ela se forma em engenharia civil. Tipo, ela é muito inteligente, assim. Então, ela é uma super inspiração pra mim. Questão de pessoa, profissionalmente também. É muito bom, né? A gente se olhar e admirar. E, né? E a admiração pro lado positivo. De querer se inspirar. Não pra ser igual, mas pra… né, servir de inspiração mesmo. E ela, a família que ela tá, tipo, formando agora, que ela tem o namorado dela, o nosso namorado dela é incrível. Eles namoram há bastante tempo. Ela tem um cachorrinho que é muito fofo também. E ela sempre se faz, tipo, faz questão de estar presente, sabe? Então, eu acho que isso é muito legal. E ter uma proximidade com a família, eu acho que é uma das coisas sensacionais. E você sente falta dela estar junto com vocês em rotina de dia a dia? Ela nunca morou comigo. Entendi. Então, não foi ruim, né, nesse aspecto. Tipo, a única coisa é que eu não vejo ela todos os finais de semana. Mas agora… Como a gente é bem mais próxima, assim, porque a gente tem uma diferença de 7 anos. Então, acaba que a gente sai bastante pra jantar ou almoçar. Isso é muito legal. E uma coisa que eu queria comentar,
que eu acho que é muito importante a gente sempre falar que o bem-estar vem de muito dentro também. Total. Tipo, então a gente sempre fala do autocuidado em questão de skincare, maquiagem, de como você se sente com bem. a gente mesma, né? Mas eu acho que é muito questão, tipo, mental também. Tipo, de estar bem com a Muito. família e treinar e comer Se bem. a gente não tá bem em algum aspecto, isso reflete em todos os outros, entendeu? Então, é o que você falou. Cuidar de dentro pra refletir pra fora é essencial. Então, e vai dizer que um dia que você chega, aí você tem academia, aí você estuda à tarde, aí você vai fazer não sei o que, vai correr, vai fazer um esporte, você não se sente bem mais produtiva do que outro que você passa, tipo, horas no celular. Total. Então, eu acho que isso é bem legal. Saúde mental, assim, tipo, em relação à escola. Agora que você tá no terceiro, você virou meio… Você já conheceu bastante gente dessa escola nova? Então, eu já fui conhecia? já conhecendo algumas pessoas, assim, eu tinha 2 amigos que eu tinha certeza que iam estar na mesma sala que eu, e aí quando eu cheguei lá, eu me surpreendi, porque tinha uma outra amiga minha que estudava lá. Então eu tinha essas 3 pessoas, mas o que eu tô adorando desse colégio é que todo mundo se comunica. No meu antigo era muito panelinha, sabe? Um grupo muito fechado. Nesse não, todo mundo comunica e socializa com todo mundo, então tá sendo ótimo. Eu Ai, já que fiz legal. várias amizades, tá muito legal. Você já trocou de escola várias vezes? Primeira vez. Eu Primeira? entrei no meu colégio antigo com 6 anos. Eu era muito novinha. E saí com 16. Então foi Por uma. que você decidiu mudar? Foi muito por causa das amizades. O meu colégio sempre foi um colégio muito difícil. Então eu sempre tive que me dedicar muito. Mas como eu tava sempre nesse ritmo, desde que eu tinha 6 anos, eu já tava acostumada. Então pra isso já era uma coisa normal. Mas acho que desde que eu entrei na internet, muitas pessoas mudaram o jeito de ser comigo e viraram as costas, começaram a me tratar mal. Então isso começou a me fazer mal. E eu nem ligo de precisar ficar sozinha, porque eu fico bem com a minha própria companhia. Mas se eu posso sair de um lugar que tá me fazendo mal e ir pra um lugar que eu fique feliz, minha mãe que me apoiou muito nisso, falou assim, filha, faz o que você achar melhor. Eu falei, mãe, acho que eu vou estar mais feliz nesse lugar. Então ela falou, vai. Então Entendi. eu fui e tô me sentindo muito melhor. Que legal. E essa escola teve alguma coisa a ver com questão de vestibular, coisa assim também ou não? Não, eu escolhi porque eu sempre estudei no colégio muito difícil, então eu não queria sair pra um colégio Mais fácil. Eu queria manter o ritmo de estudo porque eu acho que estudo é uma coisa muito importante, né? A gente não Sim, pode com largar de certeza. mão. Então eu escolhi o colégio também pensando no vestibular, mas não foi especificamente por isso. Eu tentei escolher um colégio que continuasse sendo difícil, mas que eu fosse E me te dar bem. desafiasse. Exato. Você gosta de desafio? Adoro, adoro. Porque se a gente não tiver uma motivação, um desafio ali, não tem graça, Não né? tem graça, Fica tudo exatamente sem isso que eu penso. E vocês, na internet, sentiram isso, às vezes? De alguém mudar um pouco com vocês? De ter algum conflito? Então, é que assim, eu comecei muito cedo na parte da internet. Aham. Então, a maioria dos meus amigos foi muito, tipo… Por eu já era meio, tipo, as pessoas já me conheciam. Então, muita amiga eu fiz por conta disso. Mas eu fico muito feliz que eles conseguiram separar muito bem, tipo, o meu lado pessoal com eu na internet. Ah, isso é ótimo. Mas tem muita gente também que se aproxima que você percebe que, tipo, é por É, interesse. por Não sei se inter- acontece isso com você agora Aham. que, Algumas tipo, pessoas… as pessoas te conhecem, sabe? algumas pessoas dá pra ver que, tipo… Sempre vai ter uma pessoa que fica puxando mais o saco, falando mais algumas coisas, mas a gente sempre percebe. Quando é na intenção, a gente sempre, Mas né? eu acho que comigo foi muito mais a questão de a pessoa já era minha amiga antes e se afastar do que chegar por interesse hoje. Então, Eu o acho que é meu muito mais também foi difícil. muito isso. É. Eu senti muito mais que as pessoas me decepcionaram, que eu já conhecia, do que gente nova que chegou, né? Até porque agora a gente meio que cria já um pé atrás. Então a gente já fica mais tranquilo em questão de conhecer pessoas novas. Mas realmente as pessoas que a gente já conheciam, tipo, acaba decepcionando se elas fazem alguma coisa Exato. dessa forma. Total. E você tava falando de vestibular, essas coisas. Eu vi seu vídeo do Enem. Sim. E aí, você já sabe o que você quer fazer de faculdade? Sei, olha, a minha vida inteira eu achei que eu ia ser médica. Eu achei que ia fazer medicina. Mas aí, de um tempo pra cá, virou a chave. E a minha irmã realizou o sonho dos meus pais, que era fazer medicina. E eu resolvi fazer publicidade e propaganda. Então, eu vou focar nisso. Ai, que legal. E o que eu achei super legal é porque, quando eu escolhi fazer publicidade e propaganda, eu fiquei com muito medo de decepcionar meus pais. Porque eu sempre falei que eu ia ser médica minha vida inteira. Eu sempre gostei muito disso. Mas eu acho que não condiz com o que eu quero pro meu futuro agora, entendeu? E aí, quando eu fui ter essa conversa com os meus pais, eles super me apoiaram. Minha mãe falou assim, filha, você tem que fazer o que for te fazer feliz. Não adianta você seguir uma profissão que você não vai conseguir ter sucesso porque você não vai estar fazendo com amor. Então, esse foi o ponto principal, assim, que me deu coragem de seguir e Então fazer você quer o que… continuar com a internet? Quero, com Ai, certeza. Que legal. É uma coisa que abre muitas portas, né? Em vários Muito, sentidos. Então muito. acho que é bem… E eu faço porque eu gosto. Então, quando a gente faz por amor, tudo flui mais fácil, né? Sim. Com certeza. Você E quer você fazer decidiu? no Rio mesmo, faculdade?
Então, ou eu penso fazer no Rio ou em São Paulo, porque às vezes algumas faculdades aqui em São Paulo são melhores. Mas eu penso muito na SPM, que tá muito boa em publicidade atualmente. Então, eu não sei, eu acho que talvez eu faça um ano no Rio, pra meio que ser um tempo de começar a ver como é que é. E talvez eu peça a transferência, talvez não. Isso daí eu não sei ainda. Aqui em São Paulo também, as pessoas, tipo, aqui… A maioria das pessoas influencers moram aqui. Então Total, acho então que… tem mais oportunidade também. Exatamente. Aham. Só que é uma mudança bem drástica, né? É que toda a sua Muito. família tá lá, Toda né? a minha família. E como- O Rio é muito vibe praia, muito… É bem Aqui diferente É de diferente. São Paulo. Aham, com não tem certeza. esse trânsito aqui de São Paulo. Tem muito trânsito. Já conversei daquele dia, você nunca fez intercâmbio, né? Nunca fiz. Então ia ser tipo, tá sempre com a sua família pra se mudar por anos. Não, e eu sou muito colada na minha família. Muito, muito. Então, acho que esse seria a principal dificuldade. Desgrudar da família, né? Começar a morar sozinha e tudo mais. Mas acho que também isso é importante, né? Em alguma fase a gente vai ter que fazer isso de qualquer jeito. Mas realmente Então- faz sentido fazer um ano no Rio, daí, tipo, já mora sozinha lá, mas tem o apoio da família, caso precise de Exato. alguma coisa, ver como é mudança pra Uhum. faculdade, que é bem diferente. Muita. O bom é que Rio e São Paulo não é tão longe, né? É Igual, pertinho. tipo, se- Dá um pra, exemplo, tipo, ir todo final de semana, se Todo, quiser. Exato. Igual você falou de que você quer estudar fora, eu acho que deve ser um peso muito maior, porque, tipo, tá Com muito certeza. mais longe. Com Muito. certeza. Mas E, é tipo, incrível, né? É muito legal, só que ao mesmo tempo acontecer alguma coisa, ser o contato de emergência. Não Cadê? tem. Cadê? Então, realmente, longe, acho que é a coisa que mais pega a questão da família. E querendo ou não, gente, amigos, porque tem amigos que viram família. Exato. Então- Tem aquele amigo que você é amigo desde criança, ou que você conheceu agora, que você já tem uma intimidade absurda. Então, isso faz falta, né? Sim, eu acho que sentiria muito isso. Lô, você tem mais alguma pergunta pra Duda? Eu tenho. Eu sei que, tipo… Ai, Duda, você é muito linda, pessoalmente, eu juro. Na internet é, Obrigada. mas, tipo, pessoalmente você é muito mais Vocês linda. também são maravilhosas. Mas assim, você tem algum cuidado de beleza? Alguma coisa que você mudaria em você? Tipo, você faria cirurgia plástica de alguma coisa? Olha, eu já fiz, né? Eu coloquei silicone. Ah, é verdade. Então, esse silicone foi uma vontade muito grande que eu tinha desde pequenininha. A minha irmã é mais velha, então ela colocou. Então, depois que ela colocou, eu fiquei com mais vontade ainda. Então, acho que o silicone em si foi a cirurgia que eu mais queria e que eu realizei. Hoje em dia, eu não penso em fazer nada de… Não vou falar, não vou fazer, porque a gente paga a língua, né? Aham. Mas eu não penso em fazer nada, pelo menos por agora, não. Você tem algum cuidado de beleza, assim, que não Beauty pode secret. faltar isso? Tenho, nossa, tenho muito. Eu acho que cabelo é uma coisa que, pra mim, é… Se o meu cabelo tá feio, eu tô horrível, sabe? E o Curvex? E o Curvex, não, o Curvex é um ponto. Eu até incentivei a Sofia a começar a usar Curvex, porque os meus cílios, ele é extremamente pequeno e ele é reto. Então, quando eu passo máscara, por mais que eu passe a máscara de cílios mesmo, Aham. ele não fica grande. Então, o Curvex, eu fico lá meia hora com o Curvex pra ele ficar curvadinho e aí sim eu passo. Isso daí é um segredo que eu não deixo de usar, com certeza. Então, eu comecei a usar por causa da Duda mesmo. Eu usei na Não, casa dela, no falei dia assim, seguinte eu eu falei, comprei. Sofia, olha o antes e depois. Ela falou, não acredito. Aí eu eu tenho usei. pavor de Curvex. No eu dia tenho seguinte eu comprei. muito medo. A Mas minha é que mãe, seus ela cílios fala- é gigante, Lô, é lindo. Não, eu tô olhando aqui, eu fico, cara, quer me dar um pouco? Divide, compartilha. De cílios. Exato. É porque eu não sei, porque o meu olho é um pouquinho puxado. Enfim, eu tenho esse olhinho pequeno. E eu acho que o Curvex, ele ajuda a dar uma alongada Abrir e o aumentar olho, o olho. Aham. Os cílios. E acho que conhecer o seu rosto pra fazer maquiagem também. Sim, total. Porque, tipo, sei lá, você faz um delineado mais pra baixo e já cai o olhar. Às vezes eu não gosto nem de me maquiar com maquiador por conta disso. Porque tem algumas coisas muito específicas que eu sei que não ficam boas em mim e que ficam boas em muita gente. Mas que o maquiador, coitado, né? Não vai saber do jeito que eu gosto. Sim. Então, às vezes, eu prefiro me maquiar, fazer minha maquiagem que eu sei que vai sair do jeito que eu gosto, Eu sou do assim. que correr o risco. Eu tenho muito medo, às Eu tenho vezes. muito Tipo, medo. tem maquiadora que fica muito linda, mas tem Sim. maquiadora que eu fico, tipo… É, gente, que Aí aí você já não fica com o pé fica com atrás. receio. Também E- acha. Mesmo pra evento grande, gente, eu não gosto de usar base. Eu gosto de usar uma coisa mais levinha. Tipo um flawless filter, algo assim. Então, acaba que eu não gosto tanto. Eu prefiro fazer minha maquiagem, me desafiar mesmo. Começar, sei lá, com 3 horas de antecedência. Porque vai Eu que dá também, errado, vai eu que fico dá errado. refazendo. Aham. Porque realmente eu me sinto agoniada. E base na testa e no nariz eu fico… Nossa, eu tive muito problema com base também. Eu não gosto, eu não uso base, não gosto. Eu tenho uma base que ela é um pouquinho mais fluida, mas que eu não uso sempre também. E engraçado, quando eu viajei no Ano Novo, as festas duravam até de manhã, né? Então,
a maquiagem tinha que durar. E aí, eu todo dia fazia a maquiagem que eu sempre tava acostumada. Tava dando super certo. Eu não usava base, eu usava Flawless Filter. Ou aqueles bronzer líquidos, sabe? Que ele já dá… As drops. Isso, ou o da Elf, que eu sou apaixonada. Ou aquele da Rose O da Elf é muito bom. Muito bom, é muito eu pigmentado, comprei agora, né? tipo, pra ver. E ele é muito bom. É muito pigmentado, eu adoro. E aí, tava dando super certo. No dia que eu fui passar a base, a minha maquiagem abriu toda. Ficou tudo craquelado. Tem um spot. segredo, não use base. Não usem base, gente. Acho que vai muito de saber o tipo de base. Porque, por exemplo, cara, a pessoa que tem uma pele oleosa, ela não vai comprar uma base que seja tão glow. Exato. não Tipo, dá. tem que conhecer, assim. Tem que conhecer muito. Mas eu acho muito difícil. E vai de pele em pele. Tipo, gente, sabe Total. aquele corretivo da Too Faced, ele Born This Way, que todo mundo Sei. fala super bem? Não funciona Comigo pra ele mim. não deu certo. Não Ele acabou funciona. abrindo, tipo, todos os blushes que eu sempre usei. Então eu vi que o problema não era no blush. Então, tipo, acho que vai muito de questão de testar. A minha irmã era apaixonada nesse corretivo. Eu fiquei testando ele. Não funcionava pra mim. Foi Por o que isso você que eu falou. acho ele abria. legal testar, às vezes, de alguma amiga e tal, ver se Antes se de adapta. comprar, né? Antes de comprar. Porque com o corretivo certeza. da Too Faced, ele é gordão. Então, ele, tipo, dura muito. E aí, ele não Muito. deu certo pra mim. Aí, acabou que eu tô com ele lá. É. Tá lá. Mas, enfim, você tem mais alguma pergunta? Só, se você pudesse fazer um kit da geração Z, É verdade. o que você colocaria? Sendo que você pode pôr 5 itens. Tá. E tem… Tipo, calma, você pode pôr o que você quiser. Aí tem como se fosse uma necessaire lá dentro de maquiagem, você só pode pôr 5 coisas. Aí de resto você pode escolher o que você quiser. Eu só posso escolher colocar 5 coisas de maquiagem. É, Isso. maquiagem skincare. E aí de resto você pode pôr o que você quiser. Tá. Eu com certeza, primer da Elf, aquele azulzinho. Que gruda. Nossa, que gruda. Perfeito. Não, eu não desgrudo daquele. Ele não desgruda de mim. Ele- Eu não desgrudo dele. Eu amo. Então seria esse primer. Corretivo. Eu gosto muito do da NARS. A Sofia me deu uma dica agora que eu vou comprar da próxima vez que eu viajar, que é da Tarte, né? Isso. Porque o da NARS não dura muito, mas ele tem uma cobertura muito Ele é boa. insano. É impressionante. Então, primer, corretivo, contorno. Não vivo sem contorno. Pra mim, assim, é inegociável. Eu gosto muito do Patrick Tá. Vocês já usaram aquele que é o cremoso Já, e é o muito bom. o em Muito pó bom. embaixo. É Já bom que é 2 testou em da 1, né? Charlotte Tilbury Bronzer? Nunca testei, Não, eu tenho muita aquele- vontade. Aquele que é grandão, É muito é bom. Então, tenho Todo vontade. mundo fala, Todo né? mundo fala bem, Eu né? sei que o da Nars é muito bom. Não sei se você já viu. já tipo, provei, um potinho, já é testei. muito Muito bom. Então, seria isso. Blush, o do Patrick Tá também, porque é 2 em 1. Aproveita ali o cremoso. E pra finalizar, pó, né? Não, pó não. Rímel. Tem que ser E o rímel. Boa. Corvex? Meu Deus. Meu Deus. Eu acho que vai ter que… Gente, não sei. Complexo, né? Complexo. Só… Não pode botar 6? 5 coisinhas só? 5 coisinhas. Coisa. 5 coisinhas. Talvez, então, eu tiraria o primer e colocaria o Corvex. Boa. É uma boa, E né? de resto? De resto, se eu pudesse adicionar É. mais coisas… É. Colocaria o spray fixador da One Size. Não de maquiagem. Ah, não de tipo, maquiagem? Em geral. Da geração Z. É. Uma iluminação, ring light, alguma coisa. Não pode faltar. A ring light ficando na tomada aquele dia foi muito engraçado. Nossa, eu fui ligar a ring light na tomada quando a gente viu que Ai, eu não não tava tava ligando. ligando. E aí, quando eu fui tirar, quebrou o negocinho que enfia na tomada, ficou lá dentro da tomada. E aí? Inclusive, tá lá até hoje. Tá lá até Tá hoje? lá até hoje. Entendi. Eu esqueci de falar pra tirarem, mas enfim, vou arrumar isso daí. Então, ó, eu acho que uma ring light é muito importante. Chapinha pra fazer um babyliss, não vivo sem. Um celular, né? Por favor, precisamos de celular. Necessitamos. Necessitamos. Eu na escola já tô ficando meio louca, né? Que não tá tô podendo assim. celular. Né? Mas enfim. Que mais? Lá em Santa Catarina, a gente já tinha uma lei que não podia usar o celular na sala, mas podia usar no recreio. Então, meio que viam o celular na sala e todo mundo não usava. Tipo, quando viam, tiravam logo. Então, acabava que era bem respeitado isso aí. Aí, agora nem no recreio. Aí tá todo mundo, tipo, Então, reclamando aqui no muito. Rio, lá no Rio também tinha essa lei. Acho que não era uma lei, mas era uma proibição, né? Que não podia celular em sala. Mas ninguém respeitava, a escola também. Na minha escola antiga, tinha muitas salas com muita gente. Então, é quase impossível você olhar todo mundo, né? Então, um fazia, o outro fazia. Então, acabou que, né, ninguém respeitava. Mas agora, com a lei, né, é tolerância zero. Aham. Zero. Tá conseguindo sobreviver sem celular? Eu achei que ia ser pior. Mas Eu tá sendo bem também. ruim ainda. Aham. Mas eu achei que fosse muito Gente, pior. e eu vejo, tipo, você que tá no terceirão e eu que tô no nono,
Alô também. Não, a vocês gente tem têm um os tempo- trotes. E aí, como é que tira foto? Não tem como. Não, e vocês têm um longo período ainda. Vocês têm primeiro, segundo e terceiro, né? Sem Eu tô no celular. último, pelo menos. Juro. Eu fiquei com medo de, tipo, não conseguir acostumar, de ficar, tipo, meu Deus, e agora? Como que eu Mas faço? é que é muito… Gente, é que a gente vive cronicamente online. É. Então aí fica… Total. Cara, é muito estranho. Eu não sei se eu tive muita sorte de pegar essa lei no último ano ou muito azar de pegar essa lei no último ano, né? Mas. Então tá, vamos pro nosso jogo? Vamos pro nosso jogo. Vamos, tô animada, hein? O nosso jogo é isso ou aquilo. Então, tipo, você decide uma das coisas. Quer começar ou eu começo? Pode começar, Lu. Tá. Então, treinar de manhã ou à noite? De manhã, com certeza. Look todo preto na academia ou colorido? Colorido. Dá aquela animação, né? Acho Aham. que o look é tipo um pré-treino. Você se sente bonita com aquelas cores, assim, já dá vontade de treinar. Você se arruma muito pra ir na academia? Não muito, eu passo um corretivo no máximo. Mas, tipo, o look sempre tem que estar O combinando. look sempre tem que estar. Na minha cabeça é assim também. Tipo, eu não consigo sair com um top de um. Até porque não short, adianta me short. arrumar tanto pra ir pra academia, porque eu vou suar, vou sair acabada, né? É. Mas pelo menos o look ali tem que Tem que estar tá inteiro. Cardio ou musculação? Nossa, esse é um tópico sensível. Porque eu sou completamente obcecada por cardio, mas acho que a musculação é o essencial. Tem como você viver sem o cardio, mas não sem a musculação. Então, musculação. Treinar sozinha ou com companhia? Com companhia, com certeza. Escutar música alta ou treinar no silêncio? Alta. Nossa, inclusive, eu detesto uma coisa na minha academia que só tem música ruim. Eu não sei se é um velho que fica ali controlando a playlist, mas não dá. Mas eu não gosto de treinar de fone, porque eu treino com personal. Então, muitas dá pra vezes eu escutar. não escuto o que ele fala. Então, eu escuto a música da academia. Por isso que, às vezes, eu tenho que dar uma dica ali pro DJ e falar assim, muda isso. Troca a playlist. Academia ou treino ao ar livre? Academia. Dores pós-treino, tipo, prazer ou sofrimento? Prazer, gente. Se tá doendo, é porque tá funcionando. Meta, ganhar massa ou definir? Definir. Treino funcional ou crossfit? Treino funcional. Cadeira extensora ou agachamento? Ui, nossa, essa é difícil, hein? Acho que cadeira extensora. Leg day ou upper body? Leg day. Dia de descanso ou treino pesado? Treino pesado. Foi isso então, terminamos o nosso Ai, jogo. amei, gente. E agora a gente tem a última pergunta pra finalizar o Tá bem. podcast. Que é, o que você diria pra você do futuro? Do futuro? Do futuro. No futuro. Olha, eu tenho uma coisa que eu já falei com a Sofia sobre isso, que eu manifesto muito. Então, eu sempre tenho muitos sonhos e muitas coisas que eu acredito que sejam possíveis de eu me tornar. Porque eu acho que se a gente não sonhar grande, né? Se a gente não acreditar na gente, não rola, ninguém mais vai acreditar. Então, eu diria pra eu ter confiança em mim mesma, acreditar que eu sou capaz, nunca duvidar do meu potencial. Tem muitas vezes que muitas pessoas vão falar que você não consegue, muitas pessoas vão te criticar. Então, eu acho que a gente tem que ter na nossa cabeça a nossa essência e acreditar em si mesma.